Seja bem-vindo ao mundo fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês O Sítio Sangrava. Capítulo 10. À medida em que se afastavam da casa, Wagner e Edu eram envolvidos pela noite. Temiam que a escuridão dificultasse a busca, mas a luz da lua cheia no céu estrelado conferia à vegetação um contorno prateado, tornando até os menores detalhes claramente visíveis. Wagner não conseguiu conter o suspiro ao observar o firmamento. Estava de volta ao planetário da sua infância, o das excursões escolares. Lembrava-se quando, já adolescente, tratava aqueles passeios com cinismo e desinteresse. Achava um exagero a quantidade de pontinhos brilhantes representados no domo. Não existe céu assim. Nem dá para ver metade dessas estrelas todas. Como estava errado. A grama alta e fofa, umedecida de orvalho, criava um tapete denso e exigia passadas largas dos dois desbravadores. Edu percebeu que o desajeitado companheiro perdia o equilíbrio com facilidade e segurou-lhe pela mão para evitar uma queda. Notou, nos olhos do namorado, que o gesto fora interpretado como afeto. Um tolo romantismo. Sorriu amarelo e desviou o olhar. Esperou alguns instantes até livrar-se do afago. Nunca vi nada assim. Wagner admirava a noite. A cidade tem suas desvantagens. A situação não é ideal, mas fico feliz que estejamos juntos aqui. Vamos focar na menina, certo? Desconversou o mais novo, fazendo o possível para evitá-lo. Deram mais alguns passos, apenas as cigarras e pássaros noturnos quebrando o silêncio incômodo. Depararam, por fim, com uma cerca mal cuidada, o arame enferrujado e frouxo, no lado oeste da propriedade. Estive pensando naquela viagem. Wagner puxou conversa. No impulso de fugir daquele assunto, o outro cruzou a cerca e seguiu pelo mato. Contrariado, Wagner o seguiu. Acha que ela viria até aqui tão rápido, sem que ninguém percebesse? Aposto que ainda está em algum lugar na casa. A gente podia aproveitar a primavera e ir para a Europa, fazer um tour pela Itália toda. Mal vejo a hora de voltar para casa, isso sim. Esse fim de semana no mato ver um programa de índio. Ou talvez Paris, se você preferir. Wagner parou por um instante e encarou Edu. Amor, qual o problema? Quer dizer, além da criança desaparecida? Não precisa falar assim. Eu só queria falar sobre Paris, Itália, eu sei. Você sempre quis ir para a Europa. Edu esfregou o rosto, impaciente. É verdade. Sabe que eu sempre quis também? Que seus amigos não me tratassem como se eu fosse um bibelô. Que isso, amor? A Mari e a Ruth te adoram. Não se faça de desentendido. As meninas são minhas amigas. Estou falando da sua turma de bichas ricas e snobs que fazem vernissagens e ficam cheirando vinho. Acha que não sei como me olham? Dá para sentir o desprezo no ar. Que bobagem. Além do mais, nem me relaciono mais com essas pessoas. Os lábios de Edu se contraíram e as narinas dilataram. Porque tem vergonha de mim. Não acredito que disse isso. É a verdade. O que você quer, Edu? A companhia dos meus amigos é ruim, mas se nos afastamos deles também. Ir para a fazenda da Ruth é ruim. Propõe a Europa também. Como posso resolver isso? O que é? Você, como posso te fazer feliz? Como resolvo esse problema que é te satisfazer? Edu respirou fundo e fechou os olhos. Aquele não era o momento para uma resposta sincera. Virou-se, disposto a acabar com aquele assunto, quando pisou em falso e caiu. O mundo fez uma dúzia de revoluções antes que Edu mergulhasse numa água fria e escura. O choque de temperatura lhe tirou o ar dos pulmões. Lutando contra o desespero, Edu quebrou a fina barreira lodosa que cobria a superfície e inspirou o oxigênio da noite morna. Ao abrir os olhos, notou que não se tratava de um lago devido às bordas de pedra que indicavam uma estrutura artificial, talvez um açude ou piscina. Abandonada há tempos, uma relva densa camuflou a superfície. Com uma das mãos,
Tentou agarrar-se à borda coberta de limo. Com a outra, tentava afastar as plantas aquáticas que lhe envolviam o pescoço, mantendo-o dentro d'água. Uma mão agarrou-lhe o pulso e o puxou para fora. Wagner, esbaforido, parecia mais aflito com a situação que o próprio Edu, que não sabia se gostava menos daquela água lodosa ou de ter mais este salvamento acreditado ao namorado. Quanto menos precisasse da ajuda de Wagner, melhor. Mais fácil seria desfazer-se dos laços e tocar a vida quando chegasse o dia. E algo lhe dizia que tal data estava próxima. Wagner o puxava, esbaforido, fazendo um esforço insano para resgatar o homem que amava. Cravando os calcanhares na terra úmida, conseguiu tirar meio corpo de dentro d'água. Edu já podia usar os joelhos para terminar a subida. Então, a expressão dele mudou. De cansado, passou a surpreso, depois aterrorizado. Algo então o puxou repentinamente para a água. Edu ainda ouviu Wagner chamá-lo antes de mergulhar. Sentiu a pele ser rasgada, os ossos comprimidos, a dor no pé esquerdo indicando que algo o agarrara. Era como se uma armadilha de urso o puxasse de volta para o fundo. Tentou se libertar com um puxão, mas só sentiu a pressão aumentar em uma dor aguda. Não era capaz de enxergar o que causava aquilo em meio ao breu absoluto. Os pulmões ardiam, implorando por oxigênio. Tentou curvar-se para tocar o pé preso e soltá-lo. Foi quando deparou-se com uma enorme superfície, áspera como uma rocha. Na verdade, eram duas coisas que lhe prensavam o pé. Entre elas, pontas afiadas. Uma delas cravada no calcanhar. Era um dente. Tornara-se presa de uma criatura gigantesca. O pânico tomou conta de Edu. Morreria num poço escuro devorado por um monstro selvagem. Depois de ter sobrevivido aos monstros do asfalto e do morro, seria ali que encontraria o fim, violento e injustificável, como o de tantos amigos. O destino inexorável o alcançara. Por mais que tenha fugido, corrido, tentado, o peito ardia, sufocado por um fim injusto. O corpo, aos poucos, cedia ao destino. As costas tocaram o fundo do açude enquanto a criatura aguardava pacientemente que a água terminasse o serviço. Quase desfalecido, Edu sentiu a mão tocar o fundo lodoso e revelar um objeto. Algo duro, curvado e pontiagudo. Um relâmpago tomou-lhe a mente de assalto. O instinto de sobrevivência manifestou-se num último reflexo primal. Agarrou o objeto e curvou-se sobre o monstro, golpeando a pele grossa com fúria, repetidas vezes, o punhal improvisado batendo e furando o couro duro. Tornou-se selvagem à procura de um ponto fraco que forçasse a fera a abrir a mandíbula. Subitamente, o punhal rompeu um tecido macio com um estalo e afundou, seguido de um terremoto. A bocarra abriu-se, libertando a perna. A criatura debateu-se, afastando-se da vítima. Wagner puxou o Edu pelos ombros, determinado, insistente. Liberto, o rapaz começou uma desesperada luta pela própria sobrevivência. Nadaram juntos, tentando chegar à tona. Romperam a superfície em agonia, mas não pararam até chegar à beirada de pedra e se arrastarem para a superfície. Wagner primeiro, puxando Edu imediatamente para a terra firme. O mais novo, por sua vez, não pensou em parar. Primeiro rastejando, buscava criar a maior distância possível entre ele e a criatura das profundezas. Tentou erguer-se e correr, mas caiu imediatamente, a ferida aberta no pé, latejando. Não tinha tempo para analisar a extensão do dano. Sabia que era grave, que perdera muito sangue. Precisava chegar até a casa, rastejando na lama, na grama alta, arfando e pranteando o breve contato com a morte. O pavor da criatura no seu encalço, emergindo das águas para terminar o serviço. Algo o ergueu do chão. Numa reação instintiva, socou o vento e acabou acertando o rosto de Wagner com o cotovelo, cortando-lhe o lábio inferior. Ao perceber que se tratava do namorado, deixou que o amparasse no caminho de volta.
Os dois tremiam de medo e frio. Cada passo de Edu era um suplício, o pé deixando um rastro de sangue na relva. Dezenas de metros se colocavam entre os dois e a piscina, com seu monstruoso habitante. A água estava parada. Apesar da cerca estar a alguns metros de distância, ambos sentiam que precisavam parar para recobrar o fôlego. Você tá bem? Deixa ver seu pé. Wagner arfava. Edu tentou argumentar, falar do ferimento, agradecer, pedir perdão. Os olhos ardiam e as lágrimas se formavam entre soluços. Wagner abraçou seu amor, procurando aquecê-lo. As gotas mornas do pranto dele caíam em seu pescoço. Está tudo bem. Vamos sair daqui. Vou cuidar de você. A promessa de Wagner intensificou o choro de Edu. Tentando retribuir o abraço, o rapaz ferido tratou de envolvê-lo em seus braços, caídos, exaustos. O movimento chamou a atenção para sua mão tensa, trêmula, fechada em torno de algo. Percebeu que ainda carregava a adaga improvisada, agora apoiada sobre as costas de Wagner. Lentamente, afastou-se do abraço do namorado. Foi preciso até algum esforço para que Wagner compreendesse que devia dar-lhe algum espaço. Edu observou o objeto que carregava, pontiagudo, poroso, curvado. Apesar de úmido, trazia na ponta um pouco da viscosidade do olho perfurado. Na extremidade mais grossa, marcas de ruptura, como de um galho partido. Não se tratava de uma adaga, tampouco um galho. Era um osso, um pedaço de uma costela humana. E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da Tosca Literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.